Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Iniciamos hoje um novo ciclo de estudos. Desta vez perguntamos: eu mesmo e os outros. E buscamos estudar ou refletir o papel e o lugar do cristão em uma sociedade individualista. Pode parecer que não. Pode nos parecer, em primeira análise, que nós vivemos uma sociedade multicultural, pluralista, onde diversas opiniões convivem. Podem até ter diversas opiniões, ideias e conceitos, mas se a gente olhar de perto, pararmos para olhar e buscarmos um olhar mais direto, mais minucioso, nós vamos perceber que nós vivemos uma sociedade cada vez mais pautada pelo individualismo, onde as pessoas ou a sociedade em geral busca satisfazer suas próprias vontades e desejos. E nesse estudo traremos temas como verdade, como algo a anunciar ou buscar explicar algo, unidade, diversidade, autonomia, vontade, mundo, dinheiro, trabalho e igreja. Estes temas serão abordados ao longo das lições e nós pretendemos articular os temas que representam essas áreas que se articulam com a nossa vida com aquilo que nos é mais particular, ou seja, nossa singularidade pessoal, que indica que cada um de nós é um ser único, ou seja, o eu. E vamos abordar estes temas também com a nossa especificidade de cristãos. Sobre o eu. Sobre o eu, todos nós sabemos que se trata do pronome pessoal. É a primeira pessoa que nós conjugamos os verbos, que são ações que nós fazemos. Mas o eu também indica uma instância interna, é um conceito de identidade, sendo a primeira pessoa. Isso quer dizer que, antes que em nossa limitada consciência existam o outro ou os outros, existe eu. Em linhas gerais, isso quer dizer que a partir da consciência que eu tenho sobre o eu, é que se estabelecem as relações com os outros e com as esferas que nos rodeiam, seja ela a família, seja ela o trabalho, seja ela a igreja. E falar de eu também vai nos remeter a uma outra palavra, ou melhor, a um outro pronome que constantemente associamos a tudo que nos permeia, que vem a ser o pronome meu e minha. É um pronome possessivo relativo à primeira pessoa. E aí ela vai indicar o quê? A pessoa possuidora e acrescentar a essa pessoa posse de algo ou alguma coisa possuída. Então, tudo que nos rodeia, nós tendemos a dar uma ideia de posse. Minha vontade, meu pensamento, minha autonomia, meu dinheiro, inclusive minha igreja. Então, como eu já disse, esse pronome tem esse conceito direto, mais comumente ligado à posse e propriedade. Mas esse pronome, ou estes pronomes, meu, minha, também indica algo mais simbólico, mais em um sentido figurado. Ela indica sentimento de pertença, de pertencimento, de fazer parte, de estar junto, ter interesse, ter compromisso. Então, quando eu digo esta é minha família, ela me pertence, mas eu pertenço a ela. Eu tenho também uma relação, um simbolismo, um sentimento de pertença a ela. Então, eu tenho interesse para com ela, eu tenho compromisso para com ela, e não simplesmente uma posse única e exclusiva. Ou seja, ela não vive apenas para satisfazer aquilo que me agrada, mas não, nós temos um elo construído de afetividade, de compromisso, de cuidado,
Isso é um sentimento de pertença que também o pronome meu e minha podem trazer, podem congregar em seu significado mais amplo, mais figurado, mais simbólico. Então, um estudo na perspectiva do eu e sobre o meu e suas implicações para a nossa vida cristã e nos relacionamentos com o outro vai nos levar a pensar nesses conceitos de posse, sim, mas de pertencimento também e principalmente. Então, quando eu falo minha igreja, é minha, sim, mas porque eu tenho uma relação de pertença a ela, então eu tenho um compromisso para com ela. E assim também com todo aquilo que vai me cercar, seja meu trabalho, seja minha carreira, seja meus filhos, seja minha família, etc. e etc. É nesse conceito, né, ou caminhando nesses conceitos que vamos buscar refletir. E aí nós vamos buscar, começando este estudo nesta manhã, nós vamos tentar buscar ou tentar refletir sobre 2 questionamentos. Tudo aquilo que me cerca, eu tenho um relacionamento para com ele de posse ou de tendo posse de algo, mas aí nós também vimos que tendo uma relação de pertença. Mas aí, esta manhã, nós vamos refletir naquilo em que somos iguais, em que somos diferentes. E nesta manhã vamos buscar refletir ou tentar buscarmos respostas, mas respostas balizadas por nossa perspectiva cristã. Em que somos iguais? Eu pergunto a vocês, o que somos iguais? Nós, membros de uma sociedade, participamos de uma cidade, participantes de uma nação, com divergências de ideias, talvez, de registros, de gostos, né, de cultura, de sentimentos. Isso nos difere, mas em que somos iguais? O que me nivela? O que nos traz uma igualdade? Seja nós que professamos uma fé cristã, como também aquele que ainda não conheceu Cristo, que ainda não professa uma fé cristã. Em que somos iguais? Nós somos iguais a partir do momento que nós somos humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os animais, né, sobre as aves, sobre os peixes do mar, sobre os animais grandes da terra, os pequenos, os que movem rente ao chão. Está lá em Gênesis 1, 26 a 27. E depois, né, fechando esse trecho bíblico, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então isso nos nivela. Somos todos criados por Deus, sendo semelhantes à sua imagem. E como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, nós podemos dizer que nós somos o único ser que mais se assemelha a Deus, seu Criador. E isso implica a todos, e principalmente nós cristãos, a necessidade de conhecimento cada vez mais do seu Criador, buscando intimidade, comunhão, submissão, que são pressupostos bíblicos cristãos. Nesta passagem, nós temos aí indicando a ideia de unidade. Toda a humanidade criada semelhante à imagem de Deus. Aqui não está se colocando ou se pontuando que há alguém ou alguma raça específica que seja mais semelhante ou menos semelhante. E nós, como seres humanos, e isso falando, abrangendo
a todos, e não só os cristãos, nós fomos dotados de razão, emoção, juízo social, moral e valor. Então, nós podemos estabelecer juízos e podemos estabelecer critérios, mesmo que às vezes nós não façamos, mesmo que às vezes nós abrimos mãos desses sentimentos, mesmo que algumas vezes nós não cuidamos para que isso ocorra da maneira que deva ocorrer, que seria o ideal ocorrer. Mas estão todos nós, o que nos iguala, somos todos humanos criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de sentimentos tais quais razão, emoção, juízo, seja ele social, moral e valor, e podemos estabelecer critério. Então, isso nos iguala. Outra coisa que nos iguala, seja a raça A, a raça B, a raça C, a classe B e a classe C, outra coisa que nos iguala está lá em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que também nos torna iguais e semelhantes, independente de que natureza ou ideologia ou classe ou opinião que nós possamos envergar. Está aí uma verdade bíblica. Todos pecaram. E se todos pecaram, outra coisa que vai nos igualar, que está aí nesse versículo de Romanos 3 a 23, todos carecem de salvação, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é carecer da glória de Deus? É carecer que Deus se apresente na sua vida e inunde a sua vida com a glória dele, trazendo salvação, desde que seu aceitamento seja verdadeiro. Então, isso vai nos nivelar, isso vai nos igualar. Lá em Gênesis 1, 26, 27, como lemos, não está dizendo esta raça foi criada mais semelhante ou esta raça é melhor. Não, toda a humanidade está ali. Todos foram criados por Deus e dotados de razão, com responsabilidades, que quando vai falar assim, domine o homem sobre as aves, sobre os animais e etc., ali muitos podem pregar e dar uma pregação de como se diz, de incentivo, de como se diz assim, de incentivo ao homem, que domine, ou seja, ele não é perdedor. Mas não, a gente pode olhar que ali também há uma responsabilidade, que dominar traz também uma ideia de cuidar, de preservar, de estar, como se diz, fazendo com que os seus dominados sigam ou estejam amparados. Também a gente pensar em ampliar esse conceito, ou seja, uma responsabilidade de cuidar, que na hora que coloca domine ele sobre esses animais, é porque ele é dotado de sentimento, ele é dotado de razão, ele é dotado de juízo. Então, ele tem mais condições para dominar e cuidar, para que tudo corra bem. E a gente sabe que nós não estamos agindo assim de maneira geral. Isso nos iguala. E a outra característica é todos pecaram e todos carecem da graça de Deus, da glória de Deus, da salvação de Deus. Ou seja, todos nós dependemos e precisamos de Deus. Isso nos iguala. E aquilo que nos diferencia. E aquilo que vai nos fazer diferentes. Aí nós vamos pegar lá Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele. Cada um de nós tem sua peculiaridade, é o eu. Essa figura singular que traz a identidade da primeira pessoa. Então, cada eu, você com seu eu, traz a sua singularidade. Nós temos vocações, nós temos qualidades, nós temos habilidades, nós temos inteligências, nós temos capacidades
nós temos aquilo que nos individualiza, nos diferencia um do outro, inclusive nossos defeitos. Então, são características pormenores que nos definem como um ser único, feitura dele. Então, houve um propósito para isso. E isso nós vimos lá na aula sobre alegria, no tema passado, que é motivo de estarmos alegres. Há um propósito para eu ser desta maneira, para você ser da sua maneira. Há uma singularidade, porque somos feitura dele. E o eu cristão também faz-se, ou se faz, em sua singularidade. E o processo de nos aprimorarmos enquanto filhos de Deus, refletindo nossos defeitos e erros na medida da palavra do Senhor, fazendo-nos aprender dia após dia, muitas vezes e comumente nós chamamos do processo de santificação, que nunca estará completada enquanto vivermos nesta vida. Então, somos feitura dele com as nossas características, nossas individualidades, nossa singularidade, nossas habilidades, nossa inteligência, nossa vocação e nossos dons. E qual que é o grande mote, né, daquilo que nos assemelha e aquilo que nos diferencia? É buscar a harmonia entre igualdade e diferença. É buscar a harmonia naquilo que todos nós somos iguais, então aponta para aquilo que nós devemos seguir juntos. E aquilo que é diferente, que tem que fazer o quê? Somar e impulsionar para que essa igualdade possa ser vivida. Então, esse é o nosso desafio: medir, dosar, moderar a nossa igualdade e diferença, de forma que produza uma harmonia de convivência. Então, voltando lá em Gênesis 1, 26 e 27. Não houve esta ou aquela raça criada preponderantemente, como muitos possam imaginar, e agem como se houvesse. Não há aquela qualidade, aquela classe social, aquele fator que por si só será capaz de se sustentar. Nós vimos também o que nos assemelha, porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Então, nada que a pessoa tenha, ou a sua classe, ou a sua beleza, ou seja, em que ela se baseia, por si só não se sustenta, porque a gente precisa de estar com Deus e precisamos dele em nossas vidas, porque só através dele que seremos realmente salvos. E muitas pessoas vivem na sua confiança, né? A minha confiança, então nas minhas qualidades, na minha inteligência, na minha sabedoria, na minha classe social, na minha raça preponderante. E esse excesso de confiança, que é acreditar que somente em seus valores estão toda a essência do mundo e desprezar todos os outros, pode produzir orgulho. E o orgulho, como já disse Shakespeare, o orgulho devora a si mesmo. O orgulho produz visão equivocada, ações desastrosas de consequências danosas. Se a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, se a gente pegar o efeito Hitler, tudo que ele fez é porque ele acreditava que existia uma raça superior. Então ele concebeu essa verdade, vendeu para todos os outros acreditaram, e aí nós tivemos massacre aos judeus, aos negros e diversas minorias, porque ele acreditava na supremacia de uma raça, ou seja, um orgulho que devorava a si mesmo, produzindo uma visão equivocada, uma
ação desastrosa de consequência danosa. E isso é algo macro, é um exemplo macro. Mas se a gente buscar para a vida da gente, quantas pessoas não vivem no seu casulo de orgulho, buscando satisfazer a sua própria vontade, seu próprio desejo, produzindo um orgulho que, né, sempre está sendo ferida ela, porque o seu desejo não foi totalmente aceito ou satisfeito e ela age de maneira desastrosa, tendo uma ação que leva a uma consequência danosa. E isso, se a gente parar para pensar, a gente vê na família, a gente vê no trabalho, a gente vê até mesmo na igreja. Pare e pense se você nunca conviveu com uma pessoa que, por não ter sido atendida em algo, se cercou de uma ação que não foi prudente e trouxe uma consequência que trouxe dano no relacionamento, seja de qualquer maneira, trouxe uma ruptura. Pense se a gente não tem esse exemplo também, assim, micro perto da gente, microsocial perto da gente. Então, nossa diferença como feitura dele deveria ser um sinal de um propósito de Deus definido por ele, porque ser feitura dele foi ele que definiu as diferenças que possam existir. Então, essas diferenças deveria apontar para nos unir e até mesmo nos auxiliar e auxiliar aqueles que nos permeiam a desfrutar da igualdade, de sermos criaturas de Deus e de carecermos dele em nossas vidas. E aí, para concluir nesta manhã, eu tenho a dizer que não importa quais pendores nosso eu e quantos meus relacionamos à nossa pessoa ou grupo. Importa que em tudo há um propósito de Deus em nossas vidas. E este propósito aponta para sermos sua semelhança. Todos estamos em desfavor, porque todos nós pecamos. E principalmente, todos nós carecemos de sua bondade, ou seja, da bondade de Deus em nossas vidas. Essas três características nos iguala, nos nivela e deveria nos unir. Até o próximo estudo. Um grande abraço a todos.